Olá, olá pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres que Transformam o Mundo. Este podcast serve para inspirar você que de alguma forma com seu trabalho também quer transformar o mundo ou está aí, atuando como profissional da saúde e quer iniciar aí na área, quer, construir o seu legado. Então aqui a gente conversa sobre histórias de verdade, histórias que conectam. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Paola Altea. A Paola, ela é nutricionista comportamental e ela é idealizadora do projeto Não Sou Exposição, que ela vai contar mais para vocês. Paola, muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda também. Opa, eu que agradeço pelo convite. Conta um pouquinho para o pessoal, um pouquinho da tua história, um pouquinho desse projeto, né? Vamos, deixa o pessoal te conhecer, assim, para você também chegar nessa mesa. Priscila, que loucura! Na verdade, pensando sobre toda a minha trajetória, não somente profissional, mas como eu cheguei até aqui, como pessoa, tudo. E até pelo nome do podcast, que é muito oportuno, né? Mulheres que Transformam o Mundo. Não no sentido arrogante, né? Tipo, nossa, eu sou uma dessas mulheres, né? Mas o Não Sou Exposição, ele tem uma história muito permeada, né? Com a minha história e com as coisas que eu vivi. E, às vezes, as pessoas não sabem muito, assim, por que tem esse nome, como que surgiu e tudo. Então, eu acho legal, assim, passar essa história, né? Que legal. Que, na verdade, eu, hoje, sou uma pessoa completamente diferente do que eu imaginava que eu seria, né, um dia, porque na minha vida eu tinha outros objetivos, outros valores, outros planos e tudo, e a vida vai fazendo essas reviravoltas, né. O que aconteceu? Quando eu era mais nova, eu fiz balé, balé clássico, Uau. com muita seriedade, aquela coisa toda, né? De ensaios e aulas e competição e estar, né, treinando, estar ensaiando, estar me preparando, estar ali de domingo a domingo, né? É um treinamento duro, né, Paola, do balé clássico. Eu fiz um tiquinho e não segui, mas eu conheci, assim, de leve um pouquinho disso. Imagino que deve ter sido fácil. É muito duro, porque, na verdade, além da questão do próprio treinamento físico, da parte atlética, da parte do corpo, do trabalho corporal, tudo, tem muito, assim, da disciplina, dos valores, do comportamento, daquilo que se espera de uma bailarina e tudo isso. Então, é uma coisa que eu sempre falo, né, para as minhas amigas e para as pessoas, enfim, que eu não tive um desenvolvimento, assim, comum de adolescente, sabe? Criança, adolescente. Eu não fui ao cinema, eu não comi fast food, eu não fui na festa de 15 anos, eu não tive festa de 15 anos, eu não viajei, eu não fiz... Era balé. Você vivia o balé. Até minha mãe se preocupava, falava, filha, você vai continuar fazendo isso. Teve, né? Ela volta e meia ela perguntava, você vai continuar? Você quer fazer isso mesmo? E, como eu te disse, era uma coisa que era um valor absoluto para mim na época, né? E justamente porque eu ensaiava, eu treinava, eu viajava, eu competia e eu dei aula durante uma época, tudo, o meu envolvimento era total ali. Por isso que eu não entrei na faculdade com a idade que normalmente o pessoal entra, né? Eu era um pouquinho mais velha quando eu entrei na faculdade de nutrição. Você já entrou em nutrição, já? Foi a primeira faculdade que você quis fazer? Como é que foi? Conta aí. Não. Na verdade, assim, a primeira faculdade que eu fiz foi de dança, na FAP, da Faculdade de Artes do Paraná, e eu durei pouquíssimo ali, porque eu era uma pessoa muito apaixonada pelo clássico, e eu tinha um perfil muito clássico, e eu tinha uma técnica muito clássica, e eu tinha uma personalidade muito clássica, e lá eles têm muito do contemporâneo. Do, né, mais pro moderno, desconstrução.
E eu não me adaptei. Tá. E aí eu realmente parei e tal. E aí eu fui para nutrição com uma proposta, assim, de trabalhar com dança, trabalhar com atletas, trabalhar com atividade física, trabalhar com rendimento, trabalhar com, sabe... a minha cabeça era, eu quero fazer nutrição para garantir rendimento para as bailarinas e, sabe, mais um pensamento assim que, querendo ou não, né, Priscila, você tem que se manter muito magro. Sim. Mas não é muito. É muito. E isso é muito interessante, assim, porque até hoje o meio do balé super valoriza a magreza de uma forma que, por exemplo, quando eu ia competir com as minhas amigas em festivais e coisas assim, a gente sabia que jurado gostava de osso. A gente sabia disso. Então, hoje, na internet, no Instagram, tem aquelas pessoas que trabalham com contorno, tipo, maquiagens, que é pra fazer, né, ou deixar o rosto mais fino, ou coisas assim. A gente fazia clavícula. A gente fazia, tipo, costela. A gente fazia com que o jurado visse que a gente tava... magra, né? Estupidamente magra. Inclusive, é uma área que... Você sabe disso, né? Que a incidência de transtornos alimentares é altíssima. A validação disso por parte dos professores também é enorme. Então, quando uma pessoa começa a emagrecer muito no meio da dança ali, isso não é um sinal de alerta, isso não é uma bandeira, isso é tipo, parabéns e tal. Incentivado, né? É validado, é incentivado. Então, eu vinha muito desse lugar e eu pensava assim, o que eu queria? Qual que era a minha ideia? Eu queria fazer nutrição para garantir uma alimentação que pudesse garantir performance, que não deixasse as pessoas doentes. Então, eu queria, manter a pessoa magra e saudável fazendo o que ela precisa fazer. Mas você queria trabalhar com alto rendimento, atletas, né? Era esse o foco. E aí, bom... Eventualmente, eu descobri que isso... meio que não é possível, sabe? É difícil você falar que uma bailarina que tem 1,70 m e 40 quilos está perfeitamente saudável e come muito bem. Não é possível. Não tem como a gente afirmar isso, né? Claro que ela está no auge da forma, claro que ela está cuidando de lesões, claro que tem ali um planejamento nutricional e tudo, principalmente nos principais, né? Ópera de Paris, ou Royal, ou outras escolas que as meninas comem na escola e tem o refeitório e tudo, então a gente tem esse pensamento que não, então, né, tem esse cuidado, mas se você pensa assim sobre a realidade, né? Quanto mais magra você for, quanto mais você vive no déficit, quanto mais você restringe, quanto mais osso aparente você tiver, tudo isso, mais você vai ser validado, né? E eu não sei se você sabe disso, mas eu morei 1 ano em Madrid. Morei um ano na Espanha. Porque, na verdade, eu fui selecionada para fazer um curso de 1 ano no conservatório em Madrid. Entendi. Né? E era toda aquela proposta de profissionalização. Tipo, você vai por esse caminho ou você... né, você vai seguir com isso, né? Esse que era o pensamento que existia. E aí que transformações começaram a acontecer na minha vida nessa época, que a minha visão começou a mudar e eu comecei a questionar muito esse mundo, esses valores, essa vida, esse estilo de vida, abuso físico, verbal, emocional, que é totalmente normalizado, né? Que você passa por situações assim humilhantes. E tudo tá em nome da disciplina ou do quanto que você ama o balé, ou quanto que você ama ser bailarina, né? Sim. E aí eu comecei a sofrer essa pressão em Madrid, na época que eu fiquei lá foi bastante,
né? E eu lembro até uma vez que eu tava num ensaio com várias meninas e tudo, a gente ia competir, alguma coisa assim. E tinha uma garota dançando e ela era pré-adolescente, assim. Então é aquela fase que você vai crescer, assim. Vai crescer em estatura. Sabe aquele período esquisito, assim? Sim. Que tá reunindo, né, a energia para mudanças corporais e tudo aquilo. E aí a minha professora desligou o som na frente de todo mundo e falou assim: fulana, você gosta mais de comida ou de balé? Você tem que decidir agora. Uau! Uau. Na frente de todo mundo. Todo mundo, tinha muita gente. E aí eu comecei a não apenas viver essas coisas constrangedoras, mas testemunhar essas coisas constrangedoras. E eu comecei a repensar minha vida a longo prazo, né? Que a rota, digamos assim, a trajetória, digamos assim, você vai render enquanto você é jovem e depois que você não puder mais, você vai dar aula. Era esse o caminho que tinha na tua frente. Tá. Então, assim, eu imaginava que eu ia dançar e eventualmente virar professora e seria isso. E o modelo de professor também não era um modelo muito bonito, né, de se seguir, porque acabava sendo um modelo que era rígido, né? E era uma coisa que eu não tinha esse espírito, eu não tinha esse perfil, eu não tinha essa personalidade, eu não me via cobrando as pessoas dessa forma. E aí eu já estava com uma crise de identidade, assim. Eu ainda estava na faculdade, eu ainda estava fazendo balé, eu ainda tinha planos de trabalhar com esportivo, atletas e tudo, mas começou a balançar. Uau! E aí eu conheci o meu marido. Tá. Ok, na época foi meu namorado e tudo. E eu não tinha, entendeu, Priscila, vida. Vamos no cinema, vamos comer alguma coisa, vamos sair, vamos não sei o quê. Não tinha, entendeu? E querendo ou não, a minha alimentação era muito controlada e tudo. E por eu ter conhecido o meu marido, claro que o meu interesse por tudo aquilo começou a balançar. A professora cobrava, né? Ai, tá dispersiva. Ai, não presta atenção. Ai, tá faltando aula. Então, tava nisso, né? E aí, ele começou a me levar para comer. Ele começou a me levar para jantar. É o que o namorado geralmente faz, né? Ele te levava para comer e você não tinha esse hábito. E isso eu estou te dizendo que eu tinha o quê? 23 anos já. E eu tinha, Priscila, um corpo infantil. Nessa época, eu não menstruava. Subdesenvolvido. Por causa da magreza. Então, eu não tinha formas, eu não tinha quadril, eu não tinha seios, eu não tinha... Era um corpo realmente infantilizado. E sempre foi, porque eu fazia muita atividade física, então meu corpo não desenvolveu. Eu tinha um corpo muito infantilizado. Como começou a entrar gordura no sistema, começou calorias, né? Aí eu comecei a desenvolver um corpo, né? Apareceu seio e tudo, e olha só, e isso é um fator interessante que tem tudo a ver com o Não Sou Exposição, que eu fiz 5 anos de faculdade e eu fiz sempre o mesmo trajeto de ida e volta. Né? Então, de manhã eu pegava o ônibus, não sei o quê, daí na volta pegava o ônibus, descia e andava um pouquinho até chegar em casa. Quando eu era magra, muito magra, nenhum homem olhava pra mim, nenhum homem falava comigo, nenhum homem me incomodava. Não era uma coisa que existia no meu mundo isso. Né? E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a ter formas mais femininas, mudou isso, e eu pensei assim, cara, é o mesmo lugar, é o mesmo ônibus, é o mesmo trajeto, é a mesma situação, algo mudou e o que mudou fui eu. E mudaram a atitude comigo por causa disso,
E eu passei, Priscila, por algo que normalmente as meninas passam com 12 anos, só que eu tinha 23. Então, a minha percepção foi outra, a minha leitura foi outra, o meu entendimento daquela situação foi outro, porque eu tive uma puberdade muito, muito, muito tardia, né? E aí eu comecei a entender que o mundo funcionava assim. Que era uma coisa que antes eu não... E isso é muito interessante, porque quando eu estava na faculdade, eu achava que quem precisava se preocupar com o corpo era ginasta, atriz, modelo, bailarina, tipo, pessoas que trabalham com isso. Sim. Então, eu achava que as mulheres normais, tipo, as minhas colegas que não eram bailarinas, não eram nada, elas viviam em paz, entendeu? Você achou que elas tinham uma relação boa com o corpo, Achava. assim? Olha que interessante. Achava. E aí, por exemplo, eu nunca esqueço, eu tinha uma colega que a gente fazia período integral, tinha algumas aulas à tarde e tal, mas ela fazia aula de manhã, voltava para casa, assistia a sessão da tarde e não tinha mais nada a fazer. Tá. Ela não tinha ensaio, ela não tinha competição, não tinha nenhum jurado avaliando o corpo dela, ela não ia subir num palco, não, ela não tinha nada para fazer, literalmente. E das pessoas que eu conhecia, essa menina era uma das mais noiadas, mais perturbada. Tinha uma satisfação corporal. Com o corpo. Porque se você tomar chá, não sei do que, se você fizer a dieta, não sei das quantas. Aqueles modismos. Modismos, e falava. E na época eu não entendia, porque eu falava, meu Deus, mas você não tá na mesma situação que eu, você não vai competir, você não vai subir num palco, você não vai levar uma nota por causa do teu corpo. Então, por que isso? Porque o meu corpo nessa época, ele literalmente valia a nota. Valia a nota. Você sobe no palco, o jurado vai te ver e ele vai... julgar e te dar uma nota. Te dar uma nota pelo corpo que você tem. Quanto mais magra você estiver, melhor vai ser sua nota. Tá. Então, e aí eu comecei a passar por todas essas transformações e observar todas essas coisas, e foi nessa época que eu percebi, descobri. Eu tive aquela epifania, né? Foi. Que foi assim, que, caraca, todas as mulheres sofrem com isso. Que ano que foi isso, Paola? Você lembra? Então, ano, eu não sei, 2010 ou 11, porque eu tinha 23, 24 anos. E como a minha vida, Priscila, foi muito preservada do comum dos adolescentes, do comum do dia a dia das crianças, do comum da menina brasileira, tipo, como eu fui muito preservada da cultura de machismo, de ouvir coisas assim, tipo, se você não emagrecer, você não vai ter namorados, esse tipo de coisa. Nunca aconteceu comigo. Então, como eu era muito preservada, eu vivia numa realidade muito paralela, eu não sabia que a vida era assim. E eu só descobri que a vida era assim quando eu já era mais velha. Né? E aí, o Não Sou Exposição, ele vem justamente disso, que teve um desses momentos que eu estava na rua, voltando para a casa da faculdade, para a minha casa, e os homens falam, os homens mexem e falam, aí eu realmente senti, e foi uma constatação minha, assim, que eu falei, parece que o meu corpo tá exposto no mundo para todo mundo ver, para todo mundo comentar, para todo mundo avaliar, parece que meu corpo não é meu, parece que meu corpo é público, né? Aí eu cheguei em casa e, vou fazer um blog. Foi muito aleatório, foi um dia à tarde, assim... Que veio a ideia. Que veio o negócio, e aí eu fiz, e veio esse nome, Não Sou Exposição, justamente por todas essas questões que eu estava, né, observando e tudo. E inicialmente esse blog era anônimo, né? E eu soltava textos lá e tudo, e cresceu de uma forma que eu não esperava, né? Ao mesmo tempo que eu estava vivendo essa transformação pessoal como mulher, né?
eu estava um pouco descrente também, ou decepcionada, ou frustrada, ou, enfim, com o que a gente fazia na faculdade. Na nutrição, né? Na nutrição. No que a gente aprendia, nas nossas abordagens. Sim. Porque, por exemplo, eu fiz ambulatório, atendimento, tal, tive a oportunidade de fazer atendimento, tudo, cedo, porque normalmente 5º, 6º período o pessoal começa a fazer essas coisas, eu no 3º período já fazia. Tá. Porque entrei num projeto lá. Então, eu tive a oportunidade de fazer muitos atendimentos. Tá. Né? E a gente tinha protocolo. Sim. Então, pesar, medir, fazer recordatório e fazer os ajustes na alimentação para a pessoa perder peso e tal e tal. E a gente tinha até um programa que era mensal, se eu não me engano. Então, eram 4 encontros semanais, né? Tá. Que esse paciente ele tinha que chegar num lugar de perda de peso para ele ser... Tinha um protocolo de perda de peso. Protocolo de perda protocolo de perda de peso, perfeito. E tinha anamnese, tinha o modelinho, tudo do atendimento. O objetivo era perda de peso. Só que, na verdade, eles ficavam voltando, né, Priscila? Porque eles não recebiam alta, eles voltavam, porque quando você não dava conta da transformação que estava sendo trabalhada, voltava para o começo. Sim. E a gente lidava sempre com os meus pacientes de novo. Que ficavam repetindo o programa. Eu imagino. E aí, eu pensava assim, tá, a gente está atendendo dezenas, centenas de pessoas. Nenhuma delas está conseguindo, e o problema... é com elas, a culpa é delas. Será que é delas, né? Ou é do protocolo. Do protocolo. Né? E aí eu falava muito sobre isso com as professoras e falava, olha, fulana não conseguiu e tal. Não, porque ela não se comprometeu. Não, porque ela não tem disciplina. Não, porque ela não... Sim. Porque, não, eles fazem corpo mole. Não. E eu comecei a ver que não podia ser assim, né? Eu acho, Paola, que quase todos especialistas em comportamento de transtornos alimentares que trabalham com essa área, em algum momentinho viveu isso que você está contando, né? De talvez de um desconforto, de um perceber que a forma com que se trata o emagrecimento é uma forma muito ruim, né? A forma clássica, né? A forma de que se trata a alimentação de uma maneira geral, né? Aquele modelo muito biológico da nutrição, né? Eu acho que todo mundo passou por esse desconforto em algum momento, né? Muito legal. Sim. E você passou já dentro da faculdade, né? Interessante. E eu comecei a ver e daí, você sabe como é que é, né? A gente fazia o atendimento ambulatorial, as estudantes e tudo, tinha o biombo e tinha a cortininha atrás da gente, então a gente tava falando, mas tinha gente ouvindo, né? A supervisora, a professora, tudo. E quando a gente começava a entrar em questões mais profundas da vida da pessoa, abria a cortina e falava, não, você tá mudando de assunto. Volte pro... Não tinha espaço para o comportamento, não tinha espaço para outras coisas. Aí eu lembro até hoje que eu tinha um paciente que ele era um senhor viúvo, que não tinha ninguém para visitar ele tinha um filho que morava em outra cidade, ele estava sempre muito sozinho. E ele tinha hipertensão, síndrome metabólica, blá, 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 e ele comia rolinho de salsicha. Ele comia, né, comprava na padaria e tal, e a minha professora ficava dizendo, você tem que, fale para ele parar de comer o rolinho de salsicha. Mas ela não me deixava entrar no mérito, ela não me deixava conversar sobre a viuvez, a solidão, os sentimentos, o que aquele rolinho de salsicha representava para ele, né? Sim. Então, não, só fale para ele não comer. Só fale para ele não comer. E aí eu falava, gente, eu não dá, entendeu? Porque e também eu tinha as aulas de dietoterapia, né? Que dietoterapia é a disciplina. É a base. Que como a alimentação pode tratar doenças, né? Então, hipertensão, doença renal, problema hepático, ou seja, diabetes, né? Ou como que a nutrição entra no sentido terapêutico, né? E aí, as aulas de obesidade, sabe?
Era assim, dieta hipocalórica, exercício, tem que perder X peso em X semanas e tome muito cuidado porque o paciente sempre subrelata. É aquele emagrecimento clássico que hoje a gente sabe o quanto que isso está ultrapassado. Né? Entendeu? E aí eu ficava pensando, gente, contexto, entendeu? Questão psicológica, questão social, questão de, nossa, quem é essa pessoa, onde que ela mora, como que ela vive, o que tá acontecendo, né? E nunca entraram nessa parte mais aprofundada, assim, então, obesidade, o IMC tal, e o problema é assim, 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 e trata com dieta e tal, emagrece e tal. Era só isso. Então, assim, da mesma maneira que eu começava a ver essa vivência toda da mulher e tudo que eu te disse que tipo, foi uma transformação pessoal que eu tive que me fez ter essa clareza, né, de como é a condição da mulher e tudo, pela pressão estética, tudo que eu estava, né, pesquisando e descobrindo e vivendo isso. Tá. Eu estava em crise no balé, que eu não sabia mais o que eu ia fazer. Comecei a namorar e a faculdade não fazia sentido. Então foi assim um abalo sísmico na minha vida, assim. Sim. Porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha tudo planejadinho, eu tinha, né, eu era essa pessoa, eu tinha um tipo de personalidade, eu tinha um tipo de corpo, eu tinha uma trajetória, eu tinha essa identidade, essa definição, né, eu sou a Paola bailarina e isso. E quando isso é desmantelado, né? Quando você perde essas referências... Você se transformou muito fortemente, muito, né, Paula, nesse período. Os teus planos todos caíram por terra e você construiu outras coisas. Claro, porque quando eu entrei na faculdade, eu queria fabricar bailarinas da caixinha de música. Quando eu saí, eu estava sendo acusada de glorificar a obesidade. Então... Você já era acusada disso naquela época? Já. Eu achei que era uma coisa mais recente, assim, os últimos 6, 7 anos. Não, porque na verdade é engraçado, porque o meu blog durante um bom tempo ele foi anônimo, aí as pessoas achavam que eu era uma grande gorda, frustrada, sabe, cria toda essa imagem. Imaginário, né? E eu era uma atleta, entendeu? Mas aí, eu recebia essas mensagens, esses e-mails, né? Você é uma gorda que fica comendo e é frustrada com a vida e é mal amada e não sei o quê. Então era muita crítica nesse sentido. Aí quando eu me identifiquei e tal, não melhorou também. Porque daí, você é uma nutricionista, como que você pode estar falando isso? Porque é uma irresponsabilidade, porque você está glorificando a obesidade, porque não sei o quê e tal. Então, né, é um assunto delicado. Ô, Paola, e qual que era a tua intenção? Pensar assim, não sei se no começo era claro para ti, mas qual que era a tua intenção com o projeto na sua exposição? Porque ele começou de um insight, né? Foi um momento ali que deu um clique, você começou a escrever o blog, mas teve algum momento que você construiu uma intenção com esse projeto, que você construiu assim uma certa estrutura, uma certa fala, uma certa teoria, né? Você não comentou, mas você escreveu o livro também, né? Desse projeto, é legal você falar. Mas assim, quando que foi ou como que foi que você construiu uma intenção para esse projeto? Interessante essa pergunta. Na verdade, eu acho que foi um processo bem orgânico, assim. Eu não sei se teve o momento que eu defini, sabe? Mas eu lembro... Porque esse dia que eu criei esse blog é muito emblemático para mim, assim, sabe? Porque eu lembro como eu estava me sentindo, como eu estava me sentindo exposta, como eu estava me sentindo constrangida. Eu lembro desse momento. E eu lembro que eu fiz o blog, publiquei e tudo, e eu pensei assim, isso vai chegar onde chegar. Não sei se vai ser visualizado por 10 pessoas, por 1.000 pessoas, por 10 mil pessoas. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tô simplesmente lançando isso no mundo. E eu não sei o que vai acontecer, eu só preciso fazer isso. Eu sabia disso.
Só que daí começou, Priscila, a virar uma coisa numa proporção muito maior do que eu jamais imaginei, assim. E as pessoas estavam comentando, e as pessoas estavam compartilhando, e as pessoas estavam me escrevendo, desabafando, tirando dúvidas e tudo. E aí que eu vi que era mais do que a pouca coisa que eu tinha feito. Tá. Não imaginava que eu ia trabalhar com isso, que seria o meu trabalho, que seria o meu... Seu projeto, né? Não imaginava na época. Mas aí eu comecei a fazer coisas mais concretas, assim, aula, palestra, escrever livro, ajudar as mulheres de alguma forma. Durante muito tempo eu tive grupo, né, que eu coordenava tudo, com mulheres e tudo. Só que eu ainda não era formada, eu não podia, né, trabalhar, atender. Como nutricionista. Ainda não. Mas depois que eu me formei... Isso é muito interessante, porque assim, quando eu me formei, o que eu sabia? Que o protocolo que tinham me feito aprender não era válido. Não fazia sentido pra você. Pra mim, não. E eu olhava aquilo e falava... Não é isso que eu quero fazer. Sabe? Mas ao mesmo tempo, eu não tinha... um método. Eu não tinha, né, na época, né, de você falar, não, então eu vou fazer dessa forma. Então eu fiquei meio num limbo, sem saber, né? E aí, depois que eu me formei, eu demorei um pouquinho para cobrar pelo meu trabalho. Olha, isso acontece com muitos profissionais, né? Muitos. E aí eu queria... ter mais experiência e me especializar e criar algo que fizesse um sentido para mim ali, né? Um protocolo, uma anamnese, um método, enfim. E aí eu passei 1 ano fazendo trabalho social. Tá. E trabalhando justamente isso, abordagem não prescritiva, não ia, né, passar nada engessado, não ia fazer dieta, não ia por esse caminho mais padrão. Sim, né? Como é que você descobriu a possibilidade de trabalhar de uma forma não prescritiva? Isso veio natural de você? Ou você conheceu pessoas que trabalhavam assim? Porque eu acho que, como isso veio muito de uma indagação interna sua, e que eu acho que faz muito sentido, também faz muito sentido isso que você diz, né? Da dificuldade que nós profissionais da saúde temos até de cobrar, de sentir que vale o nosso trabalho, né? Isso é uma dor conjunta, né? De todos nós. Mas como que foi que você se descobriu aí uma nutri não prescritiva? Foi natural? Foi orgânico também? Foi orgânico, né? A partir do momento que eu comecei a atender pessoas, comecei a trabalhar, comecei a ter um vislumbre ali de onde que eu queria chegar, ou de como que eu poderia aconselhar as pessoas ou ajudar as pessoas. E aquilo foi eu nunca trabalhei com prescritivo depois que eu me formei. Tá. Eu só fiz protocolo padrão quando eu tinha que fazer protocolo padrão, quando eu estava na faculdade, quando eu fiz estágio e tudo. Me formei e falei, não, para mim não dá, né? E eu, pelo menos na minha época, ou durante bastante tempo, assim, eu nunca conheci ninguém que trabalhasse com não prescritivo. Tá. Então, eu tava meio sozinha aí nessa área. Sim, né? sim. Porque agora, você entra no Instagram, tudo. Nossa, tem muita gente nessa proposta. Tem muita nutri não prescritiva, né? Mas você foi uma idealizadora disso, né? Sabe aquela história que fala era tudo mato? A gente falou disso já esses dias. Eu tava falando com a Mari esses dias sobre isso, né? Quando a gente chegou na área, era tudo mato, né? A gente tava junto no mesmo mato. A gente só demorou um tempo se conhecer, né, Paula? Mas a gente tava junto no mesmo mato, né? Que era a nossa área, né? Então, assim, hoje você entra no Instagram, tem muita opção, tem muita gente, tem muita formação, tem muita, né? E na minha época, eu olhei e falei assim, nossa, o que eu faço? Por onde que eu vou, né? Que você acabou construindo não só o projeto na sua exposição, mas você construiu o seu jeito de trabalhar como nutricionista, né, Paula? E como é que foi para você ver que o teu projeto, né, o Não Sua Exposição, cresceu e atingiu e inspirou e ajudou e talvez porque não transformou também outras mulheres
que tinham o desconforto que você relatava, que tinham as indagações, a angústia, o sofrimento que você conversava sobre isso, né, nos teus blogs, e depois que virou outras coisas, né? Hoje você compartilha muito em outras redes também. Mas como é que foi para você perceber esse impacto que você tinha? Porque você teve um impacto no mundo, né? De certa forma. Não sei se você se deu conta disso logo cedo, ou demorou a se dar conta. Como é que foi isso? Eu demorei. Eu demorei. Demorei porque... Mas é incrível, Priscila. É muito gratificante, é muito bonito. É muito bonito. Eu considero o meu trabalho um trabalho muito bonito. E é muito gratificante trabalhar com isso, sabe? Eu sei que tem gente que, lamentavelmente, reclama do trabalho. Tem o trabalho meio monótono, meio, né? Tô de saco cheio. Nunca estarei de saco cheio. Sabe? Porque é tão transformador, é tão bonito, você recebe tantos depoimentos, tantas mensagens, né? Tantas palavras de incentivo, né? E é muito bonito trabalhar com isso, porque a autoestima da mulher hoje é muito frágil, né? Porque, meu Deus, é um nível de cobrança, é um nível de expectativa, é um nível de pressão, assim, que adoece muito. Adoece muitas mulheres, com certeza. Continua adoecendo muitas mulheres. Né? E como foi o que eu te disse no início, eu nunca imaginei que a bailarina, entendeu? Que só pensava em ensaio, só pensava em competição, só pensava em rendimento, só pensava em treinar, só pensava em balé, não tinha tempo para mais nada, nem namoro, nem nada, sabe? A minha professora, ela falava assim, eu lembro que ela falava assim, não tem Deus, não tem pátria e não tem família, se você quiser ser bailarina. Uau! Então era isso, era tipo sexta-feira santa, eu tava lá, domingo de Páscoa, eu tava lá, 7 de setembro, eu tava lá, e ensaiando e tudo. Então a minha vida foi isso com muita intensidade por muitos anos e definiu a minha identidade por muito tempo. E aí quando você chega um momento que você se perde disso, você não tem mais, sabe? Começa aí, não é nem que num primeiro momento, não é que eu não queria mais, mas começou a perder materialidade, assim. Sim. Começou a ficar cada vez menos palpável aquilo que eu tinha, sabe? Eu acho muito interessante que a tua transformação começou dentro, né? Então, você construiu um projeto, né, Paula, incrível, mas começou dentro da tua transformação, que é essa bailarina, né? Eu sou muito de imaginar, assim, né? E eu tô imaginando a Paola bailarina, né? Com 20 e poucos anos, que se transformou na Paola do projeto Não Sou Exposição. Né? Então, e olha como é que eu sou hoje, né? Sim. Assim, eu tenho uma personalidade muito menos dócil, né? Eu sou uma pessoa mais sarcástica, eu sou uma pessoa mais ácida. Não o tempo todo, assim, mas assim, eu tenho nuances, assim, de personalidade que antes eu não tinha. Você se transformou muito, né? Muito. Por isso que eu te disse que o nome do podcast, ele é muito emblemático pra mim, assim. Que bom. Porque o nível de transformação realmente é a Paola que eu fui, né? E que eu achava que eu ia ser durante anos e anos e anos e anos. Eu achava que hoje eu, com a idade que eu tenho, estaria o quê? Dando aula. E isso, sabe? Nunca imaginei que eu estaria trabalhando com aceitação corporal, sabe? E eu reparo que os projetos mais legais que eu vejo, assim, da pessoa que construiu um método, construiu um protocolo, construiu um projeto, construiu algo que transformou o mundo, eu vejo geralmente que essa pessoa tem uma transformação pessoal nisso, né? Que é um caminho interno, que de repente ele vira um caminho do que a pessoa acredita, até que vira um projeto, até que vira algo no externo, algo no concreto, né? Mas que começou muito da tua própria experiência, do teu próprio desconforto, né? Achei muito interessante o quanto que teve essa desconstrução da bailarina, mas também teve o questionar a nutrição, que é uma ciência que
tem evoluído, mas também tem ainda espaço para evoluir nesse sentido, e até você chegar na construção do que você hoje faz, né? E que a gente pode dizer que, felizmente, né, Paula, tem outras nutris não prescritivas por aí, porque esse mundo precisa de muitas nutris não prescritivas, mas você, de alguma forma, foi uma idealizadora disso tudo. Né? Eu fui bem precursora, sabia? Eu fui bem pioneira. De tudo, assim. Hoje, você entra na internet, aceitação corporal, body positive, gordofobia, dieta. Hoje em dia, isso aí é assim, entendeu? Na minha época, o que eu levei de pedrada, porque eu cheguei propondo essas ideias, né? Sim, há anos aí. E então, eu acho, Priscila, que realmente quando o projeto tem da gente, quando é um sonho, quando é uma paixão, ou quando é uma transformação, ou quando é uma convicção, ou quando é um valor, né? É um trabalho muito mais rico do que você falar assim, vou criar um projeto. Aí você pensa assim, na lógica do marketing, o que as pessoas estão querendo? Então o que eu vou montar? O que eu vou fazer? Porque daí é uma coisa mais frágil, né? Uma coisa mais vazia. Não que seja vazio na sua totalidade, ou não tenha, né, o seu valor comercial ou tudo. Mas quando é biográfico, né? Eu vejo que toda a diferença. Faz. Você sabe, Paula, que eu tenho um projeto, né, que é uma mentoria para profissionais da saúde que querem criar os seus métodos. E a minha ideia, ajudar esses profissionais, é que eles criem a partir de si, a partir da sua história, né? Então eu ajudo o profissional, hoje eu trabalho só com psicólogo, nutri e médico, né? Eu ajudo esse profissional a mergulhar na história dele e encontrar um caminho que parta disso, que parta daquilo que é o valor, aquilo que faz sentido, aquilo que pulsa, né? E eu acredito fortemente que esse é o caminho de produzir uma transformação no mundo. Porque quando a gente produz algo, eu quero produzir uma xícara, né, uma caneca, então tá bom, então eu vou aprender que material que é esse, como é que eu... Mas se não tem o coração... Ou que tipo de caneca as pessoas querem. Se ficar só no que eu quero que o outro compre, o que o outro está precisando e que está desconectado do nosso coração... Perfeito. Acaba sendo uma coisa vazia, né? Ou, ok, até tem o seu valor, acho que pode produzir coisas legais, mas sustentar isso, porque os nossos projetos a gente sustenta para a vida. Né? A gente pode até matar um projeto, né? Vamos pensar assim, se você não quiser mais fazer ou não sua exposição, você pode, você tem esse direito. Mas é tão visceral em você, é tão intenso dentro de ti, que é quase perder uma parte de você, né? E isso faz muita diferença quando a gente constrói um método, quando a gente constrói, né, algo que vai realmente transformar, impactar o mundo. É muito legal porque a tua história é tudo que eu acredito a respeito da construção de um método, né? E eu acho que é muito inspirador, viu, Paula? Quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. Se você pudesse, Paula, assim, mandar uma mensagem para todas as pessoas que estão chegando, seja na nutrição, seja na psicologia, na medicina, na nossa área, né? Se você pudesse mandar uma mensagem de algo que essa pessoa pudesse se inspirar, né? O que você diria para essa pessoa que está chegando na área, que às vezes está insegura? Será que é isso? Será que não é? Será que eu quero? Será que eu não quero? Né? O que você diria para essa pessoa? Nossa, eu acho assim, Priscila, que a pessoa precisa entender que ela não precisa dançar conforme a música. No sentido de que muitas vezes eu dou palestra em universidade, faculdade, pessoas e tal, as pessoas que estão para se formar e tudo. E aí a gente tem o mercado que ele está moldado de uma certa forma. Script, né? Então aquela... É a nutricionista de jaleco branco, de bracinho cruzado, e não sei o quê, e sabe, com legenda de frutinha, e não sei o quê, e tudo. Ou muito focado em emagrecimento, estética, ou aquelas mensagens motivacional que não tem pé nem cabeça, assim. E o mercado, ele tá muito moldado
dessa forma. E aí essas pessoas, né, nutrição e até outros cursos, pensam assim que eu tenho que fazer isso, eu tenho que me encaixar nisso, eu preciso reproduzir esse modelo, porque se eu não fizer isso, eu não vou trabalhar, eu não vou ter cliente, eu não vou conseguir, né? Sim. Então, assim, você não é obrigado a se moldar nesse padrão, nesse formato, nessa linguagem, no sentido de você sentir que se você não fizer isso, não vai ter como. Sabe? Você pode pensar fora da caixa, você pode sair do script. Pode, então assim, não se preocupe porque a força da linguagem do mercado não é tão grande. Parece hegemônico, parece absoluto, parece que se você não for esse tipo de médico, ferrou. Se você não for esse tipo de nutri, ferrou. Se você não for esse tipo de psico, ferrou. Você tem que, né? Só tem um jeito, né? Só tem um jeito e muito daquilo, assim, é isso que o público quer. E isso é muito... Eu considero muito preocupante você estruturar todo o teu trabalho em função do que as pessoas estão pedindo, desejando e querendo. Porque às vezes o que as pessoas estão desejando e querendo, às vezes até para elas não é bem isso. Não cabe, não é seguro, não é saudável. Sim. Né? Então a questão de você ser a pessoa que entrega tudo que querem. Também, então, a questão de você se posicionar, ter senso crítico, colocar limite, é muito importante. Você não precisa ter medo da coisa não funcionar se você não fizer isso, sabe? Porque Legal. você é prova disso, eu sou prova disso. Muitas mulheres que você já entrevistou são prova disso, que se você quiser fazer um caminho diferente, você vai fazer um caminho diferente. É possível. Né? Que legal. Gostei. Paola, pra gente encerrar, eu tô criando tipo uma tradição aqui para encerrar o podcast. Eu quero dizer, né, olhando aqui para ti, eu quero dizer assim, muito obrigada, Paola, pela transformação que você gera no mundo. Porque eu não sei se alguém já te disse isso dessa forma, mas eu acho que tem muitas pessoas por aí que te diriam isso. Então eu tô aqui sendo porta-voz dessas pessoas. Pegou. Respira. Chegou. Ai, obrigada. Igualmente, Priscila. E muito obrigada por compartilhar tua história aqui com a gente. Teu trabalho realmente é um trabalho muito bonito. É um trabalho que eu apoio muito, que eu indico muito, que eu sabe que eu divulgo muito, que eu confio muito. E parabéns também por toda a transformação. A gente sabe que tem valor, né? Obrigada, querida, obrigada. Muito obrigada por estar aqui, por compartilhar a tua história, né? Por compartilhar com pessoas e poder inspirar outras pessoas também. Muito obrigada. E se você que está aqui, fez muito sentido essa história, você gostou, enfim, né? Se você gostou desse episódio, gostou de algum episódio, clica aqui embaixo, deixa o seu curtir, né? Deixa o seu joinha e segue esse canal, né? Segue esse podcast, se você está no Spotify, se você está no YouTube, não interessa. Acompanha a gente aqui, porque aqui a gente escuta histórias, a gente se emociona, a gente se inspira e esse é o objetivo desse podcast. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.